noite. Estamos dando início ao Inspire-se Cast, o podcast 100% feminino. Mulheres inspiradoras inspiram o mundo. E é por isso que estamos recebendo, na noite de hoje, uma convidada muito especial. A irmã Maria, do Instituto Palazzolo, que presta um serviço inigualável aqui na nossa cidade de Paranaguá. Boa noite, irmã. Seja muito bem-vinda. É um prazer imenso receber a senhora aqui no nosso Inspire-se Cast. Boa noite, Luciana. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje. Irmã, o Inspire-se é um podcast que visa trazer mulheres aqui para contar a sua história de vida, de onde veio, como chegou até aqui, o que faz, né, para que a história dessas mulheres possam inspirar outras mulheres também. E como a gente sabe que a senhora presta um serviço assim sensacional no Instituto Palazzolo, a gente queria que a senhora começasse lá da sua infância, da onde a senhora veio, que a senhora contasse toda a sua história, como que a senhora chegou aqui no Brasil, de que família a senhora é, como que começou a sua vocação para se tornar uma freira. Então a gente queria que a senhora contasse toda a sua história, desde o início. Então, a senhora nasceu onde? Eu nasci na Bélgica porque os meus pais estavam lá a trabalho. Certo. Mas quando eu cheguei na idade escolar, eles decidiram voltar para a Itália, né? Então, seus pais são italianos? Sim, para eu ter uma formação, né, uma escolaridade lá. Certo. E depois de 4 anos, nasceu meu irmão, então a nossa família é pequena. Pai e mãe, e um irmão e uma irmã. A minha família era uma família simples, né, muito católica, principalmente o meu pai, né, frequentava muito, era muito ativo na igreja, e assim me transmitiram a fé, né. Mas eu era uma moça como todas, tinha meus hobbies, né, eu vivi ali depois em uma cidade assim de montanhas. Irmã, serviu um cafezinho para a senhora. Obrigada. Eu passo essa. Isso. Então a senhora vai falando e eu vou servindo aqui. Sim. Montanhas e lagos, então eu gostava muito assim, de fazer as caminhadas. Na minha época, assim, eu vivi praticamente no período do 68, né? 1968, esse movimento cultural, esta renovação onde as autoridades eram colocadas em discussão, mas também tinha muito fermento, muita vontade de melhorar a sociedade. Não? Por exemplo, eu participava naquela época do WWF, era um movimento para a defesa da natureza. Sim. E a um certo ponto eu entrei em uma crise profunda de fé. Porque lá naquela época nós estávamos... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 14, 15 anos. Né? Então, nós estávamos vivendo o ateísmo, o niquilismo. Então, quem frequentava uma religião, sobretudo no campo estudantes, como eu estava, era visto assim como a carola, como uma pessoa que estava atrasada. Então, eu em casa recebia uma educação e no meu ambiente de amizade, de estudo, era tudo diferente. E depois aconteceu um fato na nossa família que me colocou mais ainda em crise, porque faleceu a minha mãe. Mesmo que teve um pai, que para nós foi pai, mãe, avó, tudo, depois, graças a Deus, depois de 5 anos, meu pai casou com uma mulher que eu não chamo de madrasta, mas de mãe, realmente. Assim eu depois pude fazer a minha caminhada, que não queria deixar o meu paizinho sozinho, né? Mas aí eu vejo ali a mão de Deus. Então, isso me colocava na crise e, no mesmo tempo, eu sempre procurava na leitura. Na nossa época, não tinha o Google, não tinha o Facebook, né? Mas eu tinha uma professora que era o meu Google, uma professora aposentada, amiga, que ela tinha assinatura a muitas revistas, né? Sobretudo missionárias. Então,
Eu sabia, me interessava o que acontecia aqui no Brasil, na Amazônia, nos garimpos, no Mato Grosso, lá na África. E isso me despertava assim uma ansiedade de eu fazer algo para a humanidade sofrida. Só que eu não tinha um alicerce, porque não tinha ainda, embora batizada, encontrado experiencialmente Deus. Entendi. Aí, nesta minha procura, eu estava também namorando nesta época, e eu fui participar de um retiro. E ali, me debruçando na palavra de Deus, no silêncio, eu fiz uma experiência profunda da presença de Deus. Tanto que depois, quando voltei no meu dia a dia, né, eu não tinha mais vergonha de proclamar a minha fé, mesmo que os meus amigos pensassem totalmente diferente. E tem uma frase de Pascal, um pensador francês, que cai muito bem na minha experiência. Ele diz assim, que Deus, para humilhar a soberba do raciocínio, fez passar a fé pelo coração. Então foi através do coração, né, do amor, que eu encontrei a presença de Deus. E depois continuei na renovação carismática, assim, né? Assim, aprofundando tudo. Até que um certo ponto, né? Mesmo que os meus pais no momento não queriam, não eram a favor, até meu pai falou, olha, filha, eu vou te oferecer uma viagem. E assim estas ideias malucas do retiro vão embora. Aí eu fui me inscrever em uma viagem para a Palestina, para os lugares de Jesus. Então eu voltei ainda mais animada. Mudou tudo na minha vida. Mais vontade. Mais vontade. Então a natureza começava a me falar de alguém. Eu queria entender o que é que Deus queria de mim. Não como antes, que eu sozinha queria me realizar em nada. Certo. E assim, sempre aprofundado, a fé, tudo, eu fui procurando uma família religiosa, procurando pessoas que tivessem assim, os meus sentimentos, né? Que sentissem. Certo. E encontrei as Irmãs dos Pobres, do Instituto Palazzolo, que é a família religiosa na qual eu estou. Tinha muitas outras, muito bonitas, né? Mas eu quis entrar nesta família. Quando a senhora fala famílias religiosas, seria uma congregação, né? Que nós chamamos de família, né? Que são laços familiares. Eu gostei porque tinha muita simplicidade, não? Assim, acolhimento, não era aquela clausura, aquelas regras rígidas. Mas que me marcou mais foi a missão, o carisma desta, que era a dedicação aos mais empobrecidos, aos mais pobres, né? Então, contemplando Jesus despido na cruz, um Jesus de misericórdia, né? Que chegou ali para acolher a todo mundo e ali alicerçado, depois doar a própria vida para quem mais necessitava, não importava onde, foi isso que me fascinou. E assim, foi um fascínio muito grande, porque eu era muito apegada ao meu pai, à minha família, sabe? Eu também pensava em formar uma família, né? Então foi algo de muito forte. Foi um chamado. Foi um chamado, realmente um chamado. Sabe quando no Evangelho, a samaritana, no encontro com a samaritana, né? As pessoas falam, antes nós acreditávamos pelas tuas palavras, mas agora porque nós fizemos a experiência de Jesus. Já foi isso. Entendi. Pessoal, eu só quero esclarecer que a gente deu uma atrasada aí para entrar ao vivo, porque a gente deu um problema aí no áudio, né? Então a nossa equipe aqui ficou trabalhando aqui incansavelmente para a gente conseguir transmitir, porque a gente não queria deixar de transmitir hoje, principalmente, irmã, porque estamos assim na semana pascual, né? Na Semana Santa, domingo é o domingo de Páscoa, então a sua presença aqui é muito importante para nós,
né? Porque a gente sabe que a gente vive um mundo tão conturbado, né? Um mundo assim, tudo tão corrido, tudo tão, né? As pessoas às vezes, muitas vezes, se esquecem o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido do Natal. E isso talvez falte em algumas famílias, né? E a sua presença aqui para nós é bastante importante para que a senhora nos transmita isso, né? Que a gente possa conversar e transmitir para as pessoas qual é o verdadeiro significado da Páscoa, né? O verdadeiro significado da Semana Santa, né? Então, para nós é muito importante, por isso a gente não podia deixar de fazer essa transmissão. Eu não sei como é que está a questão do áudio aí, tá tranquilo? Mas a gente vai tocando, a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai conversar aqui, a senhora vai contar as suas experiências, contar as suas histórias. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa nos acompanhando vão se inspirar muito, porque assim, é uma história encantadora, né? Só a congregação que a senhora integra, né? Uma congregação assim que nos transmite muito amor. Sim, muito amor. A gente sabe que vocês se solidificam, né, com base no amor ao próximo, na ternura, na misericórdia, no cuidado, né? Então isso assim do cuidado. É bastante emocionante, né? A gente saber que tem pessoas que se doam para as pessoas mais carentes como vocês, né? Sim. Então eu queria saber, assim, irmã, que a senhora nos explicasse, e daí com quantos anos a senhora se tornou freira? Porque muitas pessoas talvez não saibam, né? Para ser freira você vai para um convento, né? E isso dura quanto tempo, assim? O tempo de preparo para você poder para a senhora poder se tornar uma freira já consagrada. Como é que funciona? Então, eu deixei a minha família com 20 anos. Certo. Né? E depois existe um período que eu compararia, né, para entender melhor, como um período de namoro. Depois vai ter um noivado, aí quando você tem certeza, você vai casar. Casar com Jesus. Né? Então, são primeiros 3 anos de formação, que nós chamamos posturandado, noviciado. Certo. Depois vocês emitem os primeiros votos, que no teu coração tem que ser para sempre. Sim. Mas a igreja é uma mãe que acompanha. Então, por mais 6 anos, a gente todo ano renova os votos. Porque assim vai ter uma pessoa da congregação que te acompanha mais de perto, né? Para você se alicerçar, porque primeiro é o entusiasmo do encontro, né? Mas depois é a vida concreta, o dia a dia, que te coloca a rotina, a rotina que te coloca à prova. Mas é aí que você ou solidifica o amor ou você percebe que você não é chamado para isso. Então, depois de 6 anos, a gente emite os votos definitivos. Nós chamamos, na nossa linguagem religiosa, de profissão religiosa. Então, você ali é consagrada para sempre. Realmente é como um matrimônio com a família religiosa, porque a família religiosa te assume como uma filha, né? E você, né, se coloca totalmente à disposição para a missão da família religiosa. Eu pergunto isso porque, como a gente estava conversando ali nos bastidores, eu também morei num internato, né, num colégio de freira. Então eu lembro que as nossas irmãs eram vicentinas, elas eram do hábito azul, né? Sim. E elas eram polonesas, né? Elas falavam em polonês no dia a dia delas e ensinavam um pouquinho pra gente. E umas palavrinhas assim a gente aprendeu, né? E elas diziam isso, elas diziam que as irmãs eram como se fosse uma esposa de Jesus, né? Elas viviam aquela fidelidade a Jesus, né? A vida, elas entregavam a vida delas para servir ao próximo, né? De fato, não é um intimismo. É isso. Porque o Jesus do qual a gente se apaixona é o Jesus da Bíblia. Isso mesmo. Era isso mesmo que elas explicavam. Né? Isso. O Pai de Jesus é o Deus bíblico, do Êxodo. Né? Quando Moisés, na sarça ardente, encontra Deus, né? Porém, depois dessa experiência muito forte, Deus o que é que fala para Moisés? Eu vi, eu escutei o sofrimento do meu povo. Eu desci para libertar o meu povo.
e agora eu mando você, Moisés. Assim, né, todos os profetas. Sim. E assim Jesus Sim. é o enviado do Pai, né, para partilhar a vida do povo. Então, esta paixão te leva depois a uma doação, né, na vida concreta. Entendi. Irmã, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, que eu tenho certeza, mas difícil, eu tenho certeza que alguém algum dia já teve essa curiosidade, né? Eu, pelo menos, como eu disse, eu fui para o colégio interno, eu tinha 9 anos de idade, e assim, lá nós éramos em 72 crianças. Nossa. Era muita criança, né? Era uma escola, era em São Miguel Tomás Coelho, lá em Araucária. A gente tinha, eram 72 crianças e era de primeira a quarta série, né? Sim. Então tinham várias irmãs, né? Tinha a irmã que cuidava das internas propriamente dita, aí tinha as professoras que eram professoras na sala de aula, aí tinha a irmã que costurava as roupinhas lá quando estragava, aí tinha a irmã que ensinava piano, outra ensinava acordeon, outra que levava para missa, outra fazia ensinava trabalhos manuais, então eram várias irmãs, né? E a gente tinha, assim, então tinha meninas, assim, eu acho que de 7 a 10 anos, 11 anos, era a faixa etária que estava no colégio interno. E era uma curiosidade unânime, que todas tinham de ver as irmãs sem véu. Meu Deus, porque elas usavam véu e a gente nunca tinha visto. A gente nunca tinha visto sem véu e a gente tinha curiosidade, a gente tentava espiar as irmãs e elas iam lá para os aposentos dela e a gente queria ver, assim, porque a gente não imaginava. Umas diziam que as irmãs eram carecas, outras diziam que as irmãs tinham cabelo branquinho, né? Outras tinham cabelo comprido. Então era assim, para nós era assim um evento poder ver as irmãs sem véu, né? Então me explica isso, irmã. Tem algumas congregações, tipo as vicentinas, elas usam o véu, né? E a congregação que a senhora pertence, né, não usa o véu só em algumas solenidades. Né? Como é que é essa divisão aí? Como é que funciona? Então, o véu na Bíblia o significado é de consagração, né? Então, quando nós nascemos, nosso fundador, a princípio, ele não queria já naquela época. O fundador é Luiz Parazzolo. Que inclusive agora, deixa eu falar isso, uma alegria grande, o 15 de maio, ele é bem-aventurado. Papa Francisco vai proclamar o santo. Sério? Que legal! Sim. Então, ele não queria as irmãs com véu, porque naquela época, que usava véu eram as pessoas da alta sociedade, as damas, né? As pessoas muito, assim, que viviam longe, assim, do povo. Então, ele dizia, se vocês colocam no povo, as meninas vão se sentir constrangidas perto de vocês. Vocês não vão conseguir ter amizade com elas. Então, colocava-se um chale, assim como as mulheres da época, só para ir na igreja, não, porque se usava. Então, agora nós hoje usamos o véu somente quando participamos de celebrações. Fora das celebrações, usa normal. Normal, parece que já o hábito, né, nos identifica, né? Mas nos ajuda a viver a simplicidade, mas ao mesmo tempo, né, na proximidade. Entendi. Irmã, nós vamos ainda adentrar um assunto assim que muito me interessa, eu tenho certeza que interessa as pessoas que também estão nos assistindo, né? Que é o Instituto Palazzolo que a senhora coordena, né? Mas antes disso, a gente tem uns vídeos aqui que a gente queria compartilhar com a senhora. Vamos lá? Obrigada. Bom dia, irmã Maria. Com carinho, eu sou a Maria do Rocio, uma daquelas que a senhora pescou a sua trajetória de amor aos necessitados, aqueles que mais precisam do amor de Deus. Tenho muita gratidão por essa pesca, por hoje fazer parte da família Palazzolo. Deus abençoe e continue sendo essa pescadora de voluntários. Necessitados, aqueles que mais precisam de Deus. Tenho muita gratidão por essa pesca, por hoje fazer parte da família Palazzolo.
Deus abençoe e continue sendo essa pescadora de voluntários para a obra de Deus. Muito obrigada. Eu sou Rosângela, sou voluntária do Instituto Roso. E eu venho aqui por gratidão à Irmã Maria, porque a Irmã Maria é uma pessoa muito boa demais. Quando eu preciso dela, eu vou lá, me dá conselho e eu saio bem calma de lá. Eu gosto muito dela, ela é uma pessoa que ajuda todos e todas as famílias. Eu sou muito grata a ela e amo ela de coração. Ida por tudo, sempre ajuda a gente, ajuda os mais necessitados também. Ela é uma pessoa leve, eu gosto muito dela. Nós temos uma criança, a Luana, que ajuda muito, até os 2 anos, e sempre a Luana precisa, ela está ajudando. E ela é uma pessoa muito legal, eu gosto muito dela, a gente se sente muito bem com ela, sendo uma nacional voluntária. Ela sempre não tem o que falar mal dela. É só alegria com ela. Iniciei no Instituto Palazzolo há mais ou menos uns 2 anos. E desde o primeiro momento eu fui muito bem acolhida, tanto pela Irmã Maria, como por todos os demais que ali se encontram e frequentam. A Irmã Maria é uma pessoa sempre muito pronta a ajudar o próximo em tudo aquilo que está ao seu alcance, desde uma palavra amiga, uma palavra de conforto, um alimento, e nas mais diversas situações que se apresentam. É difícil dizer em pouco tempo as inúmeras qualidades e situações que eu vejo ela envolvida no seu dia a dia, procurando sempre atender as necessidades daqueles que procuram o Instituto Palazzolo. Eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração pela Irmã Maria, por tudo que ela representa na vida de tantas pessoas e na minha também. Daqui a pouco tem Que lindo, né? Daqui a pouco foi uma surpresa. Eu não falei nada para elas, eu não sabia que estavam envolvidas. Irmã, se eu me emocionei, eu imagino a senhora. Né? Isso aí é fruto do seu trabalho, né? Da sua dedicação. E assim, elas falaram muito do Instituto Palazzolo, e é isso que eu gostaria que a senhora explicasse para nós. O que é o Instituto Palazzolo? Qual é o trabalho que vocês prestam? Então, o Instituto Palazzolo nasceu pelo dom que Deus fez a este padre, né, Luiz Palazzolo. Ele era posso contar a história? Claro. Ele era de uma família muito abastada na Itália do 1800, início da industrialização, né? Certo. Então, sabe aquele processo que causava muita miséria na cidade. E de uma família culta, a mãe era uma francesa. Faleceram os irmãos e ele ficou só ele. Então, imagine, o filhinho de papai, né? E depois faleceu o pai. Ele teve tudo que ele podia ter na vida, sobretudo como formação. Mas quando se tornou padre, ele pediu para o bispo de ser encaminhado da periferia. Ele queria a periferia, um pouco como o nosso Papa Francisco fala hoje, as periferias existenciais e geográficas. Certo. Né? E ali, todo o tempo dele, tudo que ele tinha, as energias, os dons, ele investiu para incluir, promover
esta humanidade sofrida. Então, todos os bens dele transformou em hospitais, escola, creche, tudo que naquela época era possível fazer, sobretudo na educação, né? Porque é a educação que devolve dignidade à pessoa. Com certeza. Só que ele sozinho, né, sobretudo no mundo feminino, não podia alcançar. Sim. E aí encontrou Teresa, uma professora. Inclusive, ela se doava à noite, gratuitamente, né, para as moças que durante o dia não podiam estudar. Ali ele entendeu a grandeza desta pessoa. Certo. Ela queria se tornar irmã de uma congregação já fortalecida, né, e fez a proposta para ela de iniciar com ele. E ela aceitou. Fez os primeiros votos, era algo assim de inaudito naquele tempo, né? Assim, fora dos conventos, nas ruas, né? Já. E depois as outras moças ficaram encantadas, né? Porque ela recebeu como presente, às noites que ela, perante um quadro do Sagrado Coração de Jesus, ela fez os votos, recebeu como presente Margaret, uma menina órfã e com grave problema na perna. Levou para casa, ela deitou no chão e colocou esta menina na cama dela. Foi a primícia da nossa família religiosa. Representou tantas outras crianças em vários lugares do mundo que foram acolhidas. E assim a congregação se espalhou, porque muitas moças aderiram. Depois teve pedido em vários países da África, nós somos 5 países, foram as irmãs italianas, e lá também moças africanas, né, ficaram fascinadas por essa espiritualidade e entraram na congregação. Então agora nesses 5 países, praticamente até as irmãs formadoras que têm responsabilidade são africanas. Depois a congregação foi para outros países da Europa, junto com os imigrantes. E depois teve pedido, né, aqui no Brasil e no Peru. Então a família, né, veio também para cá. Sempre com esse intuito de ir nas periferias existenciais, né, e geográficas. Irmã, e o Instituto Palazzolo, ele tem uma sede aqui em Paranaguá. Sim. Né? Que a senhora, que é a coordenadora que chama? Sim. Coordenadora. E qual é mas acho que antes de falar um pouquinho disso, vamos ver os comentários, né? Porque tem bastante gente acompanhando. E primeiro, olha lá. Primeiro eu quero registrar que agora a Flavinha não me segura mais, olha. Ganhei o suportezinho do Bom Papo Cash, aqui tá aparecendo? Olha lá. Daí agora eu ponho aqui meu celular e eu consigo acompanhar. Agora você não me pega mais. Você vai por lá? Então vamos ver lá? Nossa, irmã, quanto comentário! Vamos lá ver. Sandro Costa, boa noite, meu marido. Melissa Ferreira, boa noite. Kelly Friso, olá, oi Flávia, tô aqui. Olá, Flávia, pra você. Joy Teixeira, nosso chaveirinho, boa noite. Flávio Petrui, boa noite. Júlio Barão, boa noite. Mais uma entrevista top. Estou na audiência. Cada semana que passa, o programa fica melhor. Tawane Silva, boa noite. Mariana Costa, minha filha, boa noite. Kelly França, boa noite. Daimon Gaglia, boa noite. Samir Omar, sorrisinho. Gislaine Correia, boa noite. Tabata Niceto, boa noite. Adriana Albino, boa noite. Luciana, boa noite, irmã. Tabajara Machado, boa noite. Grace Aveles Pfeiffer, boa noite. Sobe lá pra gente ver, vamos lá. Aline Moraes Camargo, boa noite. Ana Paula Falanga, acompanhando. Alisson Canela, boa noite. Neuzi Mendes, boa noite. Isabel Souza, acompanhando. Gabriel Antunes, o Gael, boa noite, Lu, irmã. Boa noite. Alailson Gasca, boa noite, doutora Luciana. Bom Papo Cash, acompanhando mais essa entrevista, parabéns. Natália Cristi, boa noite. Cristiane Caprini, boa noite. Claudiane Serafim, Palminhas, né? Daiane do Carmo, boa noite. Tiago Leal, aí uma setinha, né? Cedi Zanella, Palminhas, vamos ver o que a Adriana falou. Um grande abraço, irmã Maria. Sempre presente e ajudando a nossa paróquia Santa Josefina Baquita.
e também nossa comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. Que agora somos em 4 irmãs. 4 irmãs? 4. Então temos uma irmã Mariela aqui na Auxiliadora. Silvio Loyola, grande amigo, boa noite. Coite, boa noite. Sempre convidadas representativas. Isabel Souza, coraçãozinho. Jaci Passos, boa noite. Parabéns pelo programa, pelo conteúdo. Show de bola. Vanessa François, coraçãozinho. Maria do Rocio, boa noite. Tayane Mãozinha. Maria do Rocio, Deus os abençoe abundantemente por valorizarem essa mulher especial, que tanto faz pelos carentes da nossa cidade. O Espírito Cast celebra a Semana Santa, que procede à Páscoa, com essa convidada cheia de amor e fé. Vamos lá ver. Maria do Rocio, somos gratas irmãs dos pobres na figura dessa digníssima irmã Maria. Regina Helena, minha mãe, boa noite e que Deus as abençoe. E uma santa Páscoa a todos. Marlon Tossi, boa noite, doutora Irmã Maria, mais uma convidada sensacional. Parabéns, doutora, e toda a equipe do Espírito Cast. Jaci, tá legal o áudio, que bom que tá legal. Vamos lá, depois a gente continua? Vamos lá? Então, conta um pouco do Instituto Palazzolo, irmã. Qual que é o serviço que presta para a comunidade aqui de Paranaguá? Então, as irmãs iniciaram aqui 30 anos atrás, a pedido do bispo Dom Alfredo daquela época, que ele pediu. Dom Alfredo? Dom Alfredo, sim. Né? E vocês vão nas periferias. E naquela época era o Santuário do Rocio, que era a paróquia, né? Até lá na Vila Esperança. Então, nós tínhamos uma sede no Morro da Cocada, outro lá no Jardim Primavera, na Capela Nossa Senhora das Graças, e ali, agora onde continuamos no Jardim da Esperança, porque eram os lugares, né, que estavam nascendo. Então, as irmãs acompanhavam o nascimento do bairro, das famílias que estavam se desenvolvendo. E iniciaram com a pastoral da criança. Então, eles precisavam das crianças, sabe? Toda aquela dinâmica, né? Conhecida, acompanhamento, das gestantes, tudo. Formavam as líderes, né? Nestes bairros, assim, mais afastados. Aí nasceu a necessidade de ter um mínimo de uma estrutura para continuar, né? O trabalho, de mistura e tudo. E é ali que foi construído este centro de pastoral. Né? Mas sempre, né, estando junto. Em que bairro fica? No Jardim Esperança. E ali tivemos uma primeira celebração, até teve o posto de saúde, ficou ali um tempo, até que depois foi construído. Tivemos primeiras aulas de informática, quando era difícil. Depois, na medida que a sociedade, a igreja tinha o seu espaço, né, a pastoral mudava. Né? E agora, graças a Deus, nós temos uma paróquia muito bonita, a paróquia Santa Josefina Baquita, né? Sempre mais se constituindo com o nosso pároco atual, Padre Benedito, e nós ficamos, irmãs, mais assim, na parte social, na parte caritativa e na parte da catequese. Então, dentro da pastoral, nós desenvolvemos, realizamos cursos totalmente gratuitos, por exemplo, chinelo com pedraria, coisa de artesanato. Porque isso, sabe, é muito importante, porque todas as nossas famílias são cadastradas, trabalhamos em rede, junto com o CRAS, com os colégios, e visitamos. O que nós achamos importante é criar um vínculo com a pessoa. Porque quando você cria um vínculo com a pessoa se sente importante, a pessoa cresce, a pessoa não se sente valorizada e ela puxa de si o melhor, né, para responder aquilo que você... Né, não queremos fazer assistencialismo. Né? Nós acolhemos de todas as religiões, para nós todos somos filhos de Deus, né? Lógico que depois que ele é católico, encaminhamos para a catequese e tudo, né? E junto, né, procuramos assim construir uma família. E ali os corações se abrem, né? A gente dialoga, a gente conversa, proporciona palestra, tudo sempre visando a um crescimento
integral da pessoa. Lógico que muitas vezes, depois estas palavras, elas têm que também se transformar em fatos concretos. Sim. Pode ser os cursos, alguma vez é alimentação, alguma vez falta algo, porque as pessoas, né, enfrentam a doença, né, situação de muita dificuldade. Então nós temos um padre psicólogo uma vez por semana, temos uma doutora. Nossa, sim, que para que trabalho. algumas vezes o posto de saúde não tem médico, assim. Aí nós temos essa médica para as crianças. E, sabe, é a criatividade do amor que te faz inventar o que precisa naquele momento. Nós somos 4 irmãs, mas olha, quem realmente faz que o Instituto Palazzolo atinja na realidade, no chão as pessoas, são os nossos voluntários. Pessoas maravilhosas, né? Pessoas casadas, não casadas, homem, mulher, né? Que ajudam, seja se colocando eles, né, à disposição, eles que junto conosco, né? Seja ao invés de pessoas de bem da cidade que nos ajudam partilhando próprios bens. Por exemplo, nesses últimos anos, conseguimos construir 3 casas para pessoas que, né? Mas os voluntários, eles colocando a mão na massa. Isso que é o bonito. E depois a gente que realiza isso, acho muito importante celebrar. Com certeza. Então a gente celebra na alegria, celebramos por nas festas, né? Com confraternizações, os aniversários, né? Porque o sentido da vida é este, né? Crescer na fraternidade. Sabe, muitas pessoas... Amar de verdade. Amar de verdade. Isso é amor. Muitas pessoas que estavam assim com depressão encontraram neste sentido de fazer da própria vida um dom, né? Para quem precisa, no sentido de eles saírem da própria dificuldade, né? Compartilhando a própria vida. Então, a essência do Instituto Palazzolo é ajudar a quem necessita. A quem necessita. Né? Necessita qualquer tipo de auxílio. Qualquer tipo de auxílio que estiver ao nosso alcance, né? Que nós conseguimos. Eu sempre falo, é a criatividade do amor, mas vira uma troca. Não é o benfeitor que joga lá para o pobrezinho alguma coisa. Não é esse. É uma doação ao próximo. É uma partilha. É um estar junto. É uma comunhão. É uma comunidade. É o construir junto. Para dar dignidade. Que lindo. Porque Jesus... Foi essa a metodologia de Jesus. Foi né? isso que Jesus nos ensinou. Jesus se colocava, né, ao lado, junto. Se fazia servo, pobre, se fazia, né, igual a outro. E pessoas admiradoras do seu trabalho, tem mais vídeo aí para mostrar para a senhora. Mais vídeo, vamos lá? Gostaria de dizer, né, de mim e da minha comunidade. Porque eu não seria nada sem... Irmã, né? Mas assim, a senhora é a representante, está aqui como representante. Então, assim, né? Algo que é muito maior que eu. Lógico que a nossa homenagem à senhora hoje é lógico que se estenda toda a sua comunidade. Né? A senhora está aqui representando uma comunidade que presta um serviço assim formidável, né, para a comunidade em si. Então vamos lá mostrar? Vamos lá. Por ter a senhora na minha vida. Muito obrigado por tudo que fez por mim e pela minha família. Que Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Um beijo, te amo. Tudo bem? Hoje a palavra é gratidão. Gratidão pelo seu sim, gratidão pela sua coragem em deixar tudo e seguir a Cristo, servindo os irmãos. Muito especial aqui no Brasil, né? Parabéns, você é uma missionária querida e amada por todos nós. Deus te abençoe, irmã Maria. Saudades, abraço.
Ali há mais ou menos uns 11 anos. Eu sou uma das primeiras voluntárias desde que ela chegou aqui no Palazzolo de Paranaguá. A nossa relação é de muito carinho e respeito. Nós já rimos muito juntas e também choramos juntas também, por várias vezes. Ela é muito importante para a nossa pastoral. Eu não consigo imaginar o Centro Pastoral Luiz Palazzolo sem a Irmã Maria. Ela é muito importante para nós, ela é muito importante para a nossa comunidade. Eu espero continuar ainda por muitos anos na presença dela aqui no Jardim Esperança. Então é o que eu sinto pela Irmã Maria. Essa mulher incrível, bondosa, caridosa, generosa. Não tenho palavras para tantas qualidades dessa mulher. E pelo belo trabalho que ela desenvolve ao longo dos anos a nossa comunidade. Não somente a comunidade lá em si, em Santa Josefina Baquita, mas em várias paróquias, comunidades, movimentos. Tem sido muito refúgio de muitas pessoas necessitadas, pessoas doentes, pessoas precisando de alimentos, pessoas precisando de vestimenta, pessoas precisando de remédio. Nunca alguém fosse lá pedir para ela algo que não fosse atendido. Então, irmã, hoje eu quero dizer para você a palavra gratidão. Quero desejar para você muita saúde, saúde, saúde. Que você viva muito mais de 100 anos para ajudar ainda as milhares de pessoas ainda que precisam de você. Obrigado por estar nas nossas vidas, obrigado por ser essa amiga de sempre que você é. E no decorrer de todo esse tempo, você sempre nos apoiou, nos incentivou. Essa amizade que você tem por mim, essa amizade que você tem pela minha família, por todas as pessoas que convivem junto, todos os trabalhos feitos no Instituto, que é a sua casa, que também se torna a nossa casa. Obrigada por tudo, que Deus te abençoe. Volto a falar, saúde, 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 tá? E um beijo no seu coração. Como é o nome dessa moça? Mari. Ela fez meu vestido de noiva. Ela fez meu vestido de noiva. Sim. Por isso que eu estava vendo a maneira dela falar há 25 anos atrás. Você vê que coincidência, um beijo, Mari, um beijo, meu Deus. Uma costureira assim. Sim, ela me ajudava muito no início da paróquia para aguentar. Nossa, ela é uma artista. Ela não só costurou meu vestido, como ela bordou o vestido todinho. Ela é sensacional. Uma costureira assim, muito competente. Irmã, eu tô vendo assim que a senhora tá assistindo e chorando, emocionada, né? E acho que não é para menos. E eu também tô aqui porque eu sou bastante emotiva para chorar, não pago muito imposto. Eu também. E me emociona, né, ver a sua emoção, né? E tantas palavras assim lindas ditas a seu respeito, né? E a gente fica bastante. Eu fico bastante feliz, bastante emocionada, né? De saber que existem pessoas como a senhora, né? Que se doam tanto, que tem tanto amor ao próximo e que prestam serviço assim à frente desse Instituto Palazzolo, que presta um serviço assim sensacional para a comunidade, né? Sabe, Luciana, que eu me sinto, eu que sou abençoada, porque quando você se doa, é um mistério, né? Sim. É o círculo do amor. Você se doa, mas é muito mais aquilo que você recebe, né? Em amizade, em fraternidade, em carinho, com a cumplicidade para fazer, realizar aquele sonho, né? Aquela alegria de ver que aquela família que estava lá, né? Através simples, né? Ajuda, né? Assim está melhorando, aquele adolescente está florescendo, aquela mãe está tendo esperança. Isso não tem preço. Na verdade, lucra mais quem doa do que quem recebe, né? Exatamente. Porque a recompensa que vem através dessas palavras, né?
dessas bênçãos, que eu tenho certeza que muitas pessoas oram por vocês, Sim. né? Para que vocês tenham muita saúde, para que vocês tenham força, né? Para levar esse projeto à Sim. frente, que beneficia tantas outras pessoas, né? Então, assim, só as orações que vocês recebem, eu acho que isso já não tem preço, né? Temos mais comentários? Vamos lá. A irmã chora junto. Onde a gente parou? Acho que vamos. Acho que foi por aí. Nossa, irmã, você tá bombando, irmã. Olha! Então vamos começar ali na Fátima Rainete. Fátima, boa noite. Fátima é a nossa companheira da vida, irmã, da vida. Patrícia Paleschi, boa noite. Carla Friso, boa noite. Patrícia Martins, Palminha e Mãozinha. Kelly Maria, boa noite, meninas. Irmã Maria, nossa gratidão por tamanha doação e amor por nossa cidade. Seu trabalho é maravilhoso. Rô Paula, olá. Aline Passos, beleza educacional, boa noite. Parabéns pela iniciativa do programa. Quero mandar um beijo para a irmã Maria e dizer que este ano a campanha beneficente de arrecadação de brinquedos da Passos irá voltar ao Pazanolo. Ó, que legal, Palazolo, né? Nirlene Modestil, boa noite. Emily Teixeira, Palminha. Marilze Freitas, boa noite. Cristiane Domingos dos Anjos, coraçãozinho. Patrícia Paleschi, boa noite, irmã. A senhora é uma bênção. Cláudia Pinto, boa noite. Rosângela Arzão, boa noite. Edmar Pereira, boa noite. Eloy Rodrigues, boa noite. Denise Alves, boa noite. Dr. Carlos Dachê, nosso fisioterapeuta, boa noite. Maravilhoso programa, doutora Luciana, parabéns, sucesso sempre. Ceide Zanella, parabéns. Luciana Mário Leardini, boa noite, doutora Luciana, irmã Maria Eva. Todos, parabéns, doutora. Leandro Ribeiro, olá pessoal, boa noite. Adriana Albini, que legal esses vídeos. Pessoas da nossa paróquia. Patrícia Paleschi, Palminha. Cleo, a nossa fabricante das canecas com biscoito, ela vai ganhar a sua, bem linda. Cadê a Cleo ali? Que Deus continue abençoando infinitamente suas vidas. Sofia Gamer, ou Gamer, não sei. Boa noite. Vamos lá, Virgínia Rainete. Boa noite, irmã Maria. Tem um coração muito grande, cheio de muito amor para dar para nós. Beijos da Paróquia São Cristóvão, Comunidade Divino Espírito Santo. Legiane Bortoli, parabéns, doutora Luciana. Que programa abençoado. Natália Ramos, boa noite. A Susan, acho que não sei o que aconteceu ali. Lígia Cordeiro, muito legal. Rosane Oliveira, boa noite. Luciane Gonçalves, nossa amada irmã Maria. Daiane do Carmo, ninguém segura mais a doutora. Alailson Gasca, boa noite. Andréia Correia, boa noite. Simone Borges, oi, Simone, taxista de São Paulo. Dalva Barbosa, boa noite. Vamos lá ver o que a Vânia falou. É uma alegria fazer parte do Instituto Palazolo com todos os voluntários sob a coordenação das irmãs. Quem tiver pergunta para fazer para a irmã Maria, pode fazer ali que a gente vai ler também. Vamos ver lá mais. Marilane Cristine, muito boa entrevista. Daiane do Carmo, que lindo ver a emoção da irmã. Com certeza é muito querida por todos. Parabéns pelo trabalho. Para Patrícia Paleschi, conversa maravilhosa. Parabéns pela entrevista. Tiago Trigo, boa noite. Irmã Maria é a mãe de muitos em nossa Paranaguá. Obrigado pela sua presença santífica. Ai, que lindo! Edmar Pereira Neves, verdade, irmã. Doação é um gesto de amor. Rosane Almeida, que Deus derrame bênçãos em sua vida, irmã Maria. Uma pessoa maravilhosa, carinhosa, ajuda muitas pessoas, uma pessoa de coração. Grande gratidão, irmã, por tudo, amamos você. Fulvio Berlim, como sempre, um programa inspirador. Valmira Gonçalves, minha sogra, boa noite. Que mais? Vamos ver. Acabou? Vamos para vídeos? Vídeos. Mas, irmã, meu Deus do céu! Olha, quanta homenagem para a senhora, né, irmã? Vamos ver. Gratidão a Deus por ter nos presenteado com a irmã Maria, uma mulher forte, simples, generosa e muito carinhosa com todos. A irmã Maria que deixou seu país natal e veio ao Brasil para fazer sua missão. Todos que vêm aqui no Centro Pastoral não têm como não se apaixonar por seu trabalho. Obrigada, irmã Maria, por fazer parte da minha vida. Beijos.
porque é uma pessoa que me acolheu quando eu mais precisei. E assim ela faz com todos que chegam até ela. Uma pessoa acolhedora, amorosa, conselheira. Simplesmente é uma mãe que me acolheu. Só tenho que agradecer pelo dom da vida dela, por tudo que ela faz por todas as pessoas que são próximas e as pessoas que chegam até ela. Simplesmente eu tenho a dizer, eu te amo, irmã Maria. Obrigada por tudo. Olá, como vai ver? É uma coisa voluntária. Porque, recordando assim, desde que eu cheguei aqui no bairro, procurando a igreja, onde eu me sentia muito sozinha, procurei a igreja de Santa Josefina Baqueta e Deus colocou na minha frente a irmã Maria, um anjo, para guiar os meus passos aqui na terra, aqui no bairro. Então, daí, conversando com a irmã Maria, muito compreensiva, já me encaminhou para a coordenadora da catequese, para o Instituto Palazzolo, e até hoje eu me encontro lá no Instituto Palazzolo, sempre encontrando com a irmã Maria, sempre conversando minhas coisas, minha vida, mesmo quando triste, mesmo quando alegre, sempre contando com o apoio da irmã Maria. A irmã Maria, para mim, é especial, tanto que é minha madrinha de casamento. Mas as palavras, faltam palavras, porque são muitas coisas nesses 6 anos já vividos em companhia da irmã Maria. A irmã Maria é a nossa mãe lá no Instituto, nós somos uma família, a família Palazzolo, e onde temos uma mãe para nos apoiar, para nos direcionar espiritualmente, para nos aconselhar. Ela é a nossa amiga, ela é nosso tudo. Obrigada, irmã Maria, por existir na minha vida. Sou feliz em ter sua amizade, a sua companhia, a sua compreensão. Muito obrigada, Deus abençoe. Irmã, a gente também... Não, mas não tem... Se eu sou emocionada, eu imagino a senhora. A gente recebeu um vídeo do padre Denildo, também fazendo uma homenagem para a senhora, mas eu acho que quando ele gravou o vídeo lá, deu algum problema na hora da gravação, e daí por isso a gente não consegue passar aqui, o áudio ficou muito ruim, então, sabe? Mas assim, ele mandou um vídeo também homenageando a senhora. Obrigada, a gente trabalha muito bem junto muito com juntos, ele, né? Muito junto. Sim. Irmã, eu me emocionei bastante aqui com a senhora, né, de ver de saber o trabalho que a senhora presta e de ver essas homenagens, e a senhora me fez lembrar com muito carinho, né, desde a hora que a senhora chegou, a gente conversou ali a respeito da época que eu também convivi muito com as irmãs, né, na época do meu internato ali com as irmãs vicentinas, né. Eu aprendi muito com elas, sabe? Tenho amigas, né, irmãs vicentinas. Eu aprendi muito com elas. Eu fui para o colégio interno, eu tinha 9 anos, entrei com 9 e saí com 10. Eu fiz a 4ª série do primário lá. Eu lembro quando a minha mãe me colocou no colégio interno. Minha mãe é professora, né? Ela dava aula de manhã, de tarde, de noite. Então é muito difícil, né? Você conciliar o trabalho, né? Ainda mais o trabalho tão, né? Tipo, de manhã, de tarde, de noite. A vida familiar. E criar uma filha, né? Criar filhos, na verdade. Então, a minha mãe dependia muito sempre de alguém para cuidar em casa, ficar com os filhos e tal. E eu sempre tinha essa dificuldade, às vezes faltava, ela tinha que me levar para a escola e eu ficava o dia todo com ela na escola. Aí ela me colocou nesse colégio interno, porque lá eu teria os cuidados, né, necessários, assim, não ficaria tão na dependência de alguém cuidar. E eu lembro que na época que eu fui, eu fiquei indignada, porque eu não queria ir. Né? Eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu estou indo para um holocausto, estou indo para um presídio, né, como deve ser. E eu fui bastante contrariada, assim, na época. E só que daí chega lá no começo, você fica meio assustado, assim, tipo, né, você não sabe como que não é. A rotina das irmãs é uma rotina de muita disciplina, de muito horário,
né? E daí você vai se acostumando, você vai se ambientando assim com as pessoas, né? Eram 72 crianças, né? Então você vai acostumando assim, e daí você vai se sentindo em casa, né? Como eu disse, tinha irmãs, né, que faziam várias tarefas, várias atribuições, mas assim, irmã, foi uma fase muito boa da minha vida. Hoje eu agradeço a minha mãe de ter me colocado lá, porque eu fui feliz. No começo foi difícil, mas depois você acaba se sentindo em casa, né? A saudade da família, mas as irmãs sempre nos tratavam muito bem, com muito carinho, né? A gente tinha tudo que a gente precisava, mas assim, irmã, uma coisa eu digo, eu virei gente ali, sabe? Com as irmãs, hoje eu reconheço isso, porque ali eu aprendi tudo. O que eu sou hoje, eu aprendi ali. Eu aprendi a fazer tricô, aprendi a fazer crochê, literalmente pintar e bordar. Né? Aprendi a tocar piano, né? Foi ali que eu comecei as minhas aulas de piano. E ali você aprende uma coisa muito importante, né? Você aprende a rezar, né? Porque a gente rezava muito. Lá você rezava quando acordava, rezava quando ia para a escola, quando saía da escola, antes de almoçar, depois de almoçar. A gente tinha atividade à tarde, rezava, 6 horas rezava o terço e 8 horas na cama. É um costume que eu trago até hoje, porque eu ser passar das 9, no outro dia já não, né? Então, trago isso de lá, né? Essa disciplina. A minha filha fala, mãe, você é muito ali. Essa disciplina foi de lá, porque lá você tem horário. Responsabilidade. Você tem horário para tudo, né? As irmãs, elas são muito metódicas, né? Você tem horário para acordar, você tem horário para o café, você tem horário para o almoço, você tem horário a tudo é cronometrado. E você aprende a dar valor a tanta coisa, você aprende a rezar, você aprende a agradecer, você aprende, porque as irmãs, elas têm aquela bondade, elas emanam aquela bondade, né? Então, assim, outra coisa, eu lembro que quando eu ia para lá, eu não gostava de comer isso, não gostava de comer aquilo, não gostava de comer aquele outro. Irmã, aprendeu. É tudo. Não tem, imagine uma irmã cuidar de 72 crianças. Aprendeu a comer verdura? Tudo. E daí tinha assim, o refeitório, né? Daí tinha várias mesas, né? Sempre aquelas mesas com 4, assim, separadas, né? No refeitório, que era bem grande. E daí tinha uma fila que tinha as irmãs ali, uma irmã punha aquelas panelas enormes, uma bancada assim, aquelas panelas enormes, né? Uma panela com arroz, uma panela com feijão, uma panela com a carne, o frango, né? Com mistura, uma panela com a farofa, aí tinha umas bacias assim, uma com salada disso, outra com outro tipo, 2, 3 tipos de salada. A comida era muito farta. Aí você passava com o teu pratinho, né? Aí esse não quero. Quando eu dizia que não quero, elas punham o dobro. Daí passava no outro, e daí a gente já sabia que não podia dizer que não queria, porque tinha que comer. Aí você ficava ali comendo, e tinha o que você não gostava, você empurrava, a irmã sentava do lado, eu quero ver você comer. Então, assim, comer tem que ter gratidão pelo alimento. E daí você vai aprendendo, porque daí você vai aprendendo a dar valor a coisas como o alimento mesmo, que você tem todo dia ali na tua mesa, e muitas pessoas não têm, né, irmã? Por isso que elas diziam, porque não, você tem que comer. Irmã, hoje eu como tudo. Eu fui pra lá não comendo nada e hoje eu como tudo. Aprendi lá, né? Então, assim, são eu digo pequenos ensinamentos, mas na verdade são grandes ensinamentos que você leva para a tua vida. Sim. Né? A disciplina, a responsabilidade, o poder da oração, a importância da oração, o poder, a importância do amor ao próximo. Sim. Tudo isso você aprende com as irmãs. Então, assim, a senhora me trouxe uma recordação muito boa da minha infância, né, irmã? Então, eu tenho somente a que agradecer a senhora, né, por essa viagem, né, de volta ao tempo. Volta ao tempo. Irmã, eu gostaria, assim, que a senhora falasse um pouco sobre a Páscoa, né, porque nós estamos na Semana Santa. Nós, como eu disse anteriormente, é um significado assim que muitas vezes se perde no dia a dia, né? O significado da Semana Santa, o significado da Quaresma, o significado da Páscoa. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa data tão importante, né, para a Igreja Católica, né, para os cristãos,
propriamente dito, né? Só que antes eu queria dar o seu presentinho. Opa! Depois a senhora vai falar um pouco para nós. Pode abrir, irmã. Posso falar? Claro. Vamos ver se a senhora vai gostar. Deve ter para abrir, né? Tem que abrir para ganhar mais, né, irmã? Vamos ver. Eu achei lindo, né? Vamos ver o que a senhora vai achar. Opa! Tirar do pacotinho, que daí dá para a senhora ver melhor. Não. Ah, que lindo! Vamos tirar ali. Nossa, Vamos tirar a boquinha para poder ver. Vamos lá. Isso aqui, irmã, é a arte da Cléubis. A irmã do céu tem aqui por óculos, acredita nisso? Eu não enxergo nozinho. Então, é a arte da personalizada. Cléubis Cui. Ela é um mimo. Olha só. Ai, eu também. Olha só, irmã. Mais personalizado do que isso. Olha a borboletinha. Ó, o nosso programa é a borboletinha. Sim. E ela fez com tanto carinho a borboletinha do nosso Inspire-se. É da senhora. E olha a caneca. Olha se não tá a cara da irmã. Tá focando aí? Tá aparecendo? Olha se não tá a cara da irmã. Vamos ver. Mais olha, personalizado do que isso. Olha que coisa mais linda. Ai, Cléo, obrigada, Cléo, por mais esse capricho, né? Ela é uma artista, né? A Cléo que faz essas canecas assim, ela faz com tanto amor, com tanto carinho. E ela consegue retratar assim com perfeição aí as nossas convidadas. Bem, muito lindo, obrigado. Esse é imã de geladeira. Isso, tá? Sim. Então, irmã, a senhora poderia falar um pouco para nós, nos dar essa mensagem de Páscoa tão importante? Então, a Páscoa é o ponto alto, né, do ano litúrgico. Para nós é a festa mais importante, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria um grande personagem, mas mais que isso, né, não teria o porquê nós doar a nossa vida para ele, né? Então, a Páscoa, eu acho que a gente tem que pensar o que foi a Páscoa para Jesus, uma passagem, né? A sua paixão, morte e ressurreição. Então, ali foi o momento que Jesus amou o ser humano, a humanidade, até o fim, né? Tudo aquilo que ele, toda a vida dele, né? Ali se resume nesta morte dele, porque ele amou até o fim. Por isso que ele enfrentou a cruz, porque sempre foi do lado da solidariedade, da bondade, da justiça. Foi isso que levou Jesus na cruz. E no mesmo tempo, esta confiança inabalável nele, no Pai. Ele chega a dizer: Pai, por que você me abandonou? Então nós, em Jesus, sentimos que ele carregou toda a nossa humanidade, e também nós passamos por esses momentos. Mas ele sempre acreditou, não sabia como, que o Pai teria feito algo para ele, né? E isso é a ressurreição. E ele ressuscitado, olha aqui que bonito, né? Que vocês dizer, nos dá a Eucaristia, o pão do céu, o pão da vida. Então, nós celebramos a nossa Páscoa a primeira vez no nosso batismo, né? Porque é no batismo que nós entramos dentro do coração traspassado de Jesus lá na cruz, né? Que fomos incorporados a Ele, né? E este batismo nós o renovamos continuamente, seja na celebração litúrgica e seja cada vez que nós nos doamos aos irmãos, né? O pão eucarístico e o pão da caridade. Então, eu vejo assim como a Páscoa, esta passagem que deve sempre acontecer na nossa vida, né? De passar numa vida, algumas vezes a gente se deixa pegar pela preguiça, pelo egoísmo, né? A uma vida de doação, a uma vida de muita esperança, muita alegria, porque a última palavra não é, nós estamos acompanhando as guerras, tantas, né, realidades na nossa humanidade. Mas a Páscoa nos diz que o amor é mais forte que tudo. Com certeza. Né? Porque o amor ressuscitou, né? Está vivo, né? Jesus está vivo.
E a nossa vida, mesmo passando pelo túnel do sofrimento, da morte, nós sabemos que é só uma passagem, né? Porque nós, com a sua ressurreição, nós sabemos que nós viveremos para sempre. Não sabemos como, mas para sempre. Então, para mim, a festa da Páscoa é uma festa da esperança. Esperança que já, né, de uma certa forma, em semente já se realiza hoje. Então, a Semana Santa, quinta, sexta-feira, né, sábado, a Vigília Pascal, eu acho que são celebrações maravilhosas. Né? Nós realizamos no rito aquilo que Jesus vivenciou e que nos deixou, nos ensinou para que nós também possamos viver esta vida com amor. É verdade. Eu não gostaria de terminar até um minuto, só por Claro, uma frase irmã, do Papa Francisco. Irmã, só vamos mostrar aqui para o pessoal que a mesa, o Júnior produziu essa mesa aqui com todos os elementos da Páscoa, né? Olha, a uva. Então, assim, a gente tentou retratar com muito Vocês carinho. foram sensacionais, olha, reproduziram aqui, né, toda a simbologia da Páscoa. Com muito amor, a senhora pode ter certeza. Mas fica à vontade, irmão. Pode, Não, é só essa frase, Pode. que eu sou uma fã do Papa Francisco, né? Eu também, irmã, eu Então, também. Nós precisamos tocar o corpo, o nosso corpo, no corpo chagado dos pobres, como resposta à comunhão sacramental recebida na Eucaristia. Então, aquele Cristo partido, o pão partido, na Sagrada Liturgia, se faz encontrar na caridade partilhada junto com as pessoas. Nas palavras do Papa, né, o que é a Páscoa. Santo Papa. Repartido, né? Esta uva exprimida, né, que se torna vinho da vida, da alegria. É o dom da partilha, né? O dom da irmã? partilha. É o dom da partilha. Partilhar com o próximo é o maior ato de amor, né? Sim. Irmã, e quando estávamos pesquisando sua vida, né, fazendo ali, preparando todas essas homenagens aqui para a senhora, a gente descobriu que a senhora, que tem no Instituto Palazzolo, ele tem 240 crianças inscritas. Sim, né? Como a senhora disse, é tudo catalogado, tudo registrado direitinho. Sim. Então são 240 pessoas, Sim. né? 240 crianças, né? Como o simbolismo da Páscoa a gente sabe que a Páscoa é algo muito grandioso, como a senhora mesma explicou, o verdadeiro sentido da Páscoa, a gente sabe qual é, mas a gente também sabe que o que simboliza a Páscoa, principalmente para as crianças, é o chocolate, né? As crianças... O chocolate é carinho, né? É amor, é gratuito. Isso, que simboliza o carinho, né? Um gesto de um afago, é o carinho. que eles entendem, Que as né? crianças Percebem. e ficam esperando aquele chocolate, né? chocolate. Então a gente se reuniu aqui com a nossa equipe do Inspire-se e alguns amigos que nos ajudaram e a gente adquiriu 240 caixas de bombom, né? E gostaríamos de entregar lá no Instituto para que a senhora pudesse distribuir para essas 240 crianças. Então a gente gostaria de, não sei se é possível, a gente ir lá um dia conhecer o Instituto, né? Porque acho que todo mundo... Irmã, quando assim começaram a pesquisar sobre a senhora, sobre o Instituto, ficou todo mundo encantado aqui. Né? Então, assim, a gente ficou com essa curiosidade, né? Com essa, não é nem curiosidade, mas com essa vontade de conhecer, de ver esse trabalho de perto, né? Poder sentir essa vibração ali junto com a senhora. Então, a gente decidiu se juntar e comprar esses chocolates, né? Para essas 240 crianças. E a gente gostaria de ver se a gente pode um dia lá levar. A gente até ia trazer aqui, né, irmã? Mas era muita coisa para a senhora levar, né? É bonito, né? Daí a gente gostaria de ir lá para conhecer o trabalho, conhecer né, os voluntários, as outras irmãs que também estão lá. Né? Daí a gente gostaria de... A gente marca depois o dia certinho para a gente levar e ir lá conhecer isso tudo mais de perto. Ficamos muito felizes de acolher vocês. Ai, que bom. Lá no nosso espaço. E assim, eu vou dizer uma coisa para a senhora. A energia da senhora é coisa sensacional. Eu estou assim... arrepiada, sabe? Eu tô assim, bastante
emocionada com essa conversa nossa, porque a senhora tem uma energia muito boa, assim, feliz de nós que podemos estar aqui com a senhora e sentir essa força que a senhora emana, né? Então eu quero agradecer imensamente, irmã. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para a senhora, que é o que a gente pergunta para todos os nossos convidados, né? O que é inspiração para a senhora, irmã? O que a senhora podia definir como inspiração para a senhora? Para mim? Para mim é sonhar, é dançar, é me alegrar com aquela esperança que é possível um mundo melhor. Um mundo onde todo mundo possa ter o necessário para uma vida digna, possa se sentir amado, possa se sentir filho de Deus. Isso para mim é a maior inspiração. É aquilo que me faz levantar todo dia de manhã com garra, sabe? Já tem dói aqui, dói ali, né? Mas, né? Por isso a gente enfrenta. Nossa, que lindo, irmã. Assim, a emoção toma conta da gente e não sou só eu, a equipe. Se vocês pudessem ver atrás das câmeras, assim... Mas eu quero dizer uma coisa que quero que fique registrado. Eu aprendi muito com o povo brasileiro. Muito. Que lindo. Vocês me deram muito. Esta alegria de vivenciar a fraternidade, de estar junto, a superação, né? Eu vejo nas mães que nós acompanhamos, esta resiliência, esta fortaleza, né? Este saber se alegrar com pouco, mas o importante não é ter pouco muito, mas estar junto, né? Então, eu devo dizer que a minha vida, nesta missão aqui no Brasil, se enriqueceu muito, muito, muito. Eu repito de novo, é mais aquilo que eu recebi daquilo que eu doei. Eu tenho muita gratidão. Também pela cidade de Paranaguá, porque sempre foi muito acolhida. E, olha, eu vou dizer para vocês, são 3 anos com a pandemia, a situação difícil da pandemia, eu pensava que eu não conseguia, né, realizar os projetos. Foi os anos que eu mais recebi, sem eu ir atrás de procurar. Então, né, Paranaguá é uma cidade muito generosa. Uma cidade muito generosa. É verdade. Né? O povo então, gratidão. O povo brasileiro... Eu que digo, gratidão. O povo brasileiro é um povo sensacional. Sensacional, né? realmente. É um povo feliz, é um povo animado, né? E assim, Paranaguá é uma cidade abençoada. Eu sou bairrista, né? Tenho muito amor na minha cidade, muito amor no meu povo e muito orgulho, né, da população de Paranaguá, que a gente sabe que é uma população hospitaleira, né? A senhora mesma disse que, né? Então, assim, mas a gente que agradece, né? A gente que agradece todo o seu trabalho, toda a sua doação, toda essa lição de amor que a senhora nos deu aqui. Eu pode ter certeza que a gente aprendeu muito com a senhora, né? Eu tenho certeza que a senhora inspirou muitas pessoas que estão lá em casa nos assistindo, e eu quero agradecer imensamente essa sua doação, né? Esse seu amor, né, que emana nos seus olhos, a sua energia é algo inexplicável, só quem está aqui é que pode dizer o que estão sentindo, e foi assim uma conversa muito agradável, e eu quero agradecer imensamente a sua presença, né? E toda a sua história que a senhora veio aqui compartilhar conosco. E eu quero pedir que as pessoas se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem, porque ajudem a divulgar ainda mais essa história maravilhosa, para que outras pessoas possam se inspirar com uma história tão linda como a que a irmã Maria aqui nos vivenciou junto conosco. Então, eu quero agradecer imensamente a minha equipe, né? Agradecer a irmã Maria, agradecer vocês que estão aí nos acompanhando, agradecer a Cleo Biscuit, que fez essa caneca maravilhosa. Quero deixar aqui um abraço. Você não conseguiu colocar ali
Então, eu quero agradecer também o Kiko, que faz o meu cabelo toda semana, né, com tanto carinho. O Kiko é o cabeleireiro, o salão dele fica ali na Roque Vernalha, um cabeleireiro super conhecido aqui na nossa cidade. E quero agradecer a nossa equipe, como eu já agradeci. E espero vocês aqui na próxima terça-feira, às 19 horas, com mais uma convidada muito especial. Muito obrigada a todos e até terça, se assim Deus permitir. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada.